aqui um breve resumo de como ler um artigo científico, que eu acho que a gente está numa era que a informação ela é disponível para todo mundo, né? Quando eu fiz residência, para a gente pegar um artigo, a gente tinha que ir na biblioteca, solicitar xerox, e era muito difícil, né? Você pagava xerox. Hoje não, você entra aí no PubMed, você entra naquele C-Hub, que é pirata, mas a gente usa, acaba usando, e os artigos estão aí, todo dia tem 10, 15 artigos novos aí de qualquer área. Então, fica muito difícil a gente acompanhar a evolução aí da literatura, então a gente tem que filtrar bastante aí os artigos de interesse, né? Então, fazendo um breve histórico assim, falando sobre a medicina em geral baseada em evidências, antes de entrar propriamente dito de como ler um artigo científico, a medicina ela vem do latim de uma palavra chamada medere, que é saber o melhor caminho, né? Adotar o melhor caminho para determinada situação. Então, isso aí já resume o que a gente deve fazer com a medicina. A gente deve tentar sempre adotar o melhor caminho, a melhor prática para lidar com doenças ou com prevenção e etc. Até a Segunda Guerra Mundial, aproximadamente, o cenário da medicina ela não era uma medicina muito baseada em evidência. Era mais uma medicina baseada em crenças. Quando eu falo crenças não religiosas, crenças pessoais, crenças de professores, baseada em experiências de professores mais eminentes. Então, não tinha muito essa questão de medicina baseada em evidência, era mais uma medicina baseada em experiências pessoais, né? E essas experiências iam passando de professores para alunos e assim sucessivamente. O primeiro estudo, o ensaio clínico randomizado, foi publicado por Austin Bradford Hill, que é esse sujeito aqui, um sujeito inglês, que tratou a tuberculose com streptomicina ali, começou os trabalhos em 48 e publicou em 52. Então, ele é considerado o primeiro ensaio clínico randomizado que se tem notícia. Então, a partir daí, o termo medicina baseada em evidência começou a ficar mais em evidência, né? E a medicina baseada em evidência hoje é imprescindível. Por quê? Porque os pacientes também, assim como a gente tem acesso à informação, os pacientes também têm. Então, os pacientes entram no YouTube, assistem cirurgias, os pacientes entram no Dr. Google, pesquisam tudo sobre a doença, então eles já chegam no nosso consultório sabendo, às vezes, mais do que a gente. Não de uma forma científica, mas de uma forma de uma literatura aí que eles encontram na internet. Então, a gente tem que estar preparado para responder de acordo com os princípios das evidências clínicas, né? Na consulta, nas doenças, nas cirurgias. E hoje em dia, quer dizer, a medicina baseada em evidência, ela é diferente da medicina baseada em eminência, ou seja, aquele professor sênior, ele dá a opinião dele, baseado na experiência dele, aquilo não é na maioria das vezes, não é uma medicina baseada em evidência, às vezes é medicina baseada em eminência, por ele ser mais antigo, um médico sênior, às vezes a opinião dele pesa muito para a gente que é aluno, mas nem sempre é uma medicina baseada em evidência, ou medicina baseada em eloquência, né? Aquele cara que fala bem, é, aparece no Instagram falando com muita propriedade, né? Então, isso aí acaba arrebatando muitos seguidores, né? Que aquilo ali jamais, na grande maioria das vezes, não é medicina baseada em evidência, e sim medicina baseada em eloquência. Não que não possa, as coisas também não podem estar juntas, né? A pessoa pode ter uma eminência, pode ter uma boa eloquência e pode falar da medicina baseada em evidência. Uma coisa não exclui a outra. Como eu falei, hoje é imprescindível a gente trabalhar com medicina baseada em evidência. E a medicina, a gente trabalha com probabilidades. Não existe uma verdade absoluta, né? Nada é 100%, nada é sempre nem nunca. Então, quando você vai instituir uma terapêutica para um paciente, a maior probabilidade é que ele vá melhorar, mas não é uma garantia que ele vai melhorar. Por isso, William Osler, que é considerado o pai da medicina interna, falava que a medicina é a arte da probabilidade e a ciência da incerteza. Então, nada é 100% certo. É claro que existem aumento da probabilidade daquilo dar certo e diminuição da probabilidade de aquilo dar certo. Então, nada é 100% garantido. A medicina é baseada em probabilidades. Essa semana teve muito em voga um caso de um médico bastante
eminente lá em Teresina, que puncionou a subclávia de um paciente renal crônico, uma criança, e acertou a artéria. E ele foi crucificado e etc. e tal. Não sei se vocês estão sabendo desse caso, inclusive ele até se suicidou, né? Foi um erro? Não, foi a probabilidade disso acontecer existe na literatura. Então, a maior parte das vezes pode ser que isso dê muito certo, você consiga atingir a veia, mas existe uma probabilidade de você intrínseca de qualquer procedimento, de qualquer terapêutica, de isso dar errado, né? Então, por isso que a medicina é a arte da probabilidade. Então, é aquela situação em que você vai aumentar muito a probabilidade daquilo dar certo, mas nada é 100% garantido. Então, falando aqui na medicina baseada em eminência, opinião de especialista, por exemplo, aqui é a pirâmide dos níveis de evidência. Então, opinião de experts, estudo com animais, estudo in vitro, eles estão na base da pirâmide, ou seja, eles estão no ponto mais baixo de evidência clínica. E no ponto mais alto estão os ensaios clínicos randomizados e as revisões sistemáticas. Isso quer dizer que um trabalho, por exemplo, de série de casos não funciona, não presta? Um estudo caso-controle não tem valor? Claro que tem valor. Existem situações em que você não pode fazer um ensaio clínico randomizado. Por exemplo, quero saber se o consumo de álcool vai gerar algum malefício, algum aumento de doença cardíaca. Não tem como eu fazer um ensaio randomizado, clínico randomizado. Eu vou sortear o sujeito, ele não bebe, mas eu falo, não, você foi para o grupo da bebida, então a partir de agora você vai ter que começar a beber. Ou então, a partir de agora, você vai ter que começar a fazer uma dieta mediterrânea. Você não pode mais comer as coisas que você gosta. Você foi sorteado. Então, nessas situações, não tem como eu fazer um ensaio clínico randomizado, né? Eu vou me valer de estudos de coorte, estudos de caso-controle, que são estudos que têm um nível de evidência menor, mas eles podem ser geradores de hipóteses, né? Eu posso fazer uma série de casos e gerar uma hipótese que, posteriormente, pode ser comprovada num estudo mais robusto, num estudo de ensaio clínico randomizado. Então, isso aqui é uma pirâmide, mas nem sempre só o ensaio clínico randomizado que é um estudo que é robusto, que vale a pena. Não. Como eu falei, existem situações e situações. Eu trouxe aqui para vocês verem como, às vezes, trabalhos publicados podem confundir a nossa cabeça. Por exemplo, esse estudo é verídico. Ele foi publicado no New England Journal of Medicine, em que ele faz uma correlação entre consumo de chocolate, aumento das funções cognitivas e números de prêmio Nobel por determinados países. E o que ele encontrou? Que, por exemplo, na Suíça, o consumo de chocolate é altíssimo, né? Mais ou menos aqui 12 quilos por ano per capita, e o índice de prêmios Nobel que já foram ganhos pela Suíça é aqui entre 30 e 35. Suécia também, consumo alto de chocolate, grande número de prêmio Nobel, Dinamarca, Noruega, Áustria, Alemanha. E aqui o Brasil, ó, 0 prêmio Nobel, China também, e o consumo de chocolate per capita baixo. Então ele conclui que o aumento do consumo de chocolate per capita aumenta as funções cognitivas do sujeito e podem levar o país a receber uma maior quantidade de prêmio Nobel. Será que isso realmente é verdade? Ou será que existe algum fator, algum viés de confundimento aqui no meio? Países de primeiro mundo, né, que tem boas escolas, bom ensino, e que tem uma renda maior, que consomem mais chocolate, provavelmente, então, existe uma série de vieses aí de confundimento. Então, demonstrando que nem sempre uma correlação positiva significa causalidade, ou seja, não é que a correlação, não é porque a correlação é positiva aqui, que indica que o consumo de chocolate faz a pessoa ficar mais inteligente e ganhar prêmio Nobel. Então, muitas vezes, estudos confundem a nossa cabeça e geram hipóteses que, às vezes, te confundem, te convencem, mas que, na verdade, não são corretas. Então, a gente tem que ser crítico, tem que ser cético nos exames, nos trabalhos. Isso aqui, na verdade, é um trabalho anedótico, foi só para demonstrar que você pode ser facilmente enganado, né? Você pode ser facilmente enviesado por trabalhos publicados em boas revistas. Então, como ler um artigo científico? Em primeiro lugar, a gente tem que ser cético. A
A gente não pode sair acreditando em qualquer coisa que sai na televisão, que é publicado, e a gente tem que ter um rigor científico e tem que analisar o trabalho item por item para saber se aquele trabalho realmente está livre de, de erros sistemáticos, de vieses. Então, como que a gente começa? A gente pega um artigo, vai ler o resumo, né, o abstract, para ver se aquilo é interessante para a gente. A gente vai identificar o tipo de estudo, se ele é uma série de casos, se ele é só um relato de caso, se ele é um estudo de coorte, se ele é um estudo de caso-controle, se ele é um ensaio clínico randomizado. Identificando o tipo de trabalho, a gente já fala assim, ó, o nível de evidência disso aí é X, né? Vou ler os objetivos do trabalho antes de qualquer coisa e vou ler a conclusão. A conclusão realmente conclui o objetivo dele ou a conclusão extrapola, né? A conclusão conclui coisas que não estavam no objetivo do trabalho. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ver. Depois a gente vai ver se o artigo é positivo ou negativo. O que é isso, o artigo positivo ou negativo? O artigo positivo é aquele que te prova uma coisa. Por exemplo, eu fui testar o efeito de uma droga e realmente essa droga funcionou. Eu consegui provar com o meu trabalho que a droga funcionou. E o trabalho negativo? Eu fiz o trabalho e concluí que aquela droga não funcionou, que aquele tratamento não funcionou para o meu porque eu estava pesquisando. Então, um trabalho positivo é aquele que te mostra que aquilo que você queria provar, você realmente provou. O trabalho negativo é aquilo que você queria provar, você não conseguiu provar. Então, seu trabalho foi negativo para o que você estava querendo. Trabalho negativo não tem validade? Não, o trabalho negativo também tem validade. Só que existe uma coisa chamada viés de publicação. Viés de publicação é que a grande maioria das revistas elas publicam, na maioria das vezes, os trabalhos positivos. Então, existe também esse viés de publicação. Então, a gente tem também que ficar ligado nisso. Muitas vezes, as revistas só querem publicar aquele trabalho que deu positivo. Então, o trabalho que deu negativo, muitas vezes, por exemplo, você manda para uma revista, a revista, esse trabalho aqui provou que a droga não funciona, não vai mudar conduta nenhuma, então não vamos publicar. Então, existe realmente um viés de publicação. Na grande maioria das vezes, os trabalhos negativos são meio que, não é que são mal vistos, mas são, não vão gerar citações, que é o que vale para uma revista melhorar o fator de impacto dela. Então, assim, para que eu vou citar? Estou sendo crítico, tá, gente? Para que eu vou citar um trabalho que foi negativo? Não, eu vou procurar trabalhos que foram positivos. Então, existe esse viés de publicação. E a gente tem, quando lê um trabalho positivo ou negativo, que buscar incansavelmente vieses. Né? O trabalho, você sempre deve achar que o trabalho está tentando te enganar. Então, você vai atrás de indícios de que aquele trabalho está tentando te enganar ou que ele está tentando provar uma coisa que, na verdade, não existe. Agora, se você lê o trabalho todo e realmente você não enxergar nada grosseiramente de erro sistemático grosseiro, aí você pode começar a acreditar naquele trabalho. Então, o cientista ele tem que ser cético, em primeiro lugar. Agora, se aquilo te convenceu de uma forma que você não encontrou vieses, erros sistemáticos nem erros aleatórios, aí sim você pode começar a acreditar nesse trabalho. Então, todo artigo científico ele vai ter duas hipóteses. A hipótese nula, por exemplo, a droga não funcionou, eu vou imaginar que a droga não funciona para aquele tratamento, e a hipótese alternativa, sim, aquela droga vai funcionar para o meu tratamento. E lidando com trabalhos com ensaios clínicos, os erros aleatórios são controlados pelo valor de P. Eu vou explicar mais na frente o que é valor de P. Então, normalmente convencionou-se que o valor de P é 5%. Então, se o trabalho demonstra um valor de P maior que 0,05, você vai aceitar a hipótese nula. E se o trabalho te provou que o valor de P é menor que 0,05, você vai aceitar a hipótese alternativa. Eu sei que isso aí ficou meio vago, mas eu vou explicar nos slides mais para frente. Por exemplo, eu criei uma nova droga para tratamento de câncer e nas minhas hipóteses são a hipótese nula. A droga não faz efeito para tratar o câncer.
E a minha hipótese alternativa é que a droga faz efeito. Então, eu vou querer, com aquele trabalho, provar que a minha droga faz efeito. Agora, se no final do trabalho eu concluir que a droga não faz efeito, eu não vou descartar a minha hipótese nula. Então, eu vou aceitar a hipótese nula. Então, a gente deve sempre aceitar a hipótese nula, a menos que o trabalho consiga te provar que a hipótese nula está errada. Ou seja, você ficar com a hipótese alternativa, que é o H1. Afinal, o que é valor de P? Para eu explicar o que é valor de P, eu vou contar uma rápida historinha. Que quem descreveu o cálculo do valor de P foi Ronald Fisher, que era um matemático estatístico, que viveu em Cambridge, e que no livro dele chamado Delayed Tasting Tea, em 1925, ele conta uma parábola. Muitos acreditam que é verdade, outros falam que é invenção, mas ele conta assim, que ele estava tomando um chá das 5 lá em Cambridge, junto com uns amigos, e chegou uma mulher e falou assim, ó, não sei se vocês sabem que na Inglaterra eles tomam chá com leite, né? E às vezes tem gente que gosta que o leite seja colocado antes do chá e tem gente que gosta que o chá seja colocado antes do leite. Que eles falam que dá um gosto diferente, a mistura sai diferente. Então a senhora aproximou da mesa e falou logo para quem? Para o matemático, né? Falou assim, olha, eu sou capaz de tomar o chá e saber se foi colocado primeiro o leite ou primeiro o chá. Me dá 2 xícaras, em que uma tenha sido colocado primeiro o chá e uma tenha sido colocado primeiro o leite, e eu vou provar e vou acertar qual que foi colocado o leite primeiro e qual que foi colocado o chá primeiro. Se eu acertar, você vai pagar o meu chá. Aí o Ronald Fish falou, tá bom, então chega aí. Tal. A mulher virou as costas, ele fez o preparo e deu para a mulher provar. E a mulher, de fato, provou e acertou. Esse aqui colocou leite primeiro, esse aqui colocou chá primeiro. Aí foi para casa pensando naquilo, falou, pô, será que essa mulher realmente sabe ou ela chutou? Aí ele, como matemático e estatístico, ele pensou o seguinte, bom, a probabilidade dela ter acertado isso no chute era 50%. Então ela poderia ter andado em várias mesas, ter 50% das mesas ela ia acertar e 50% das mesas ela iria errar e ia tomar chá de graça ali a tarde inteira. Então, será que ela realmente sabe ou não? Então, a probabilidade é o valor de P. Então, se um valor de P de 50% indica que a pessoa tem 50% de chance de acertar ao acaso. Foi o que aconteceu com ela. E o que ele fez? Pensou, pensou, pensou. No dia seguinte, ele estava lá de novo, a mulher chegou. Ele falou, não, vem cá. Vou fazer um teste com você agora. O que ele fez? Ele pegou 6 xícaras, 3 tinha colocado chá primeiro e 3 tinha colocado leite primeiro, misturou as ordens e falou, agora você tem uma chance para descobrir nessas 6 xícaras o que foi colocado chá primeiro e o que foi colocado leite primeiro. O que ele fez? Ele diminuiu o valor de P. Por permutação, ali existia 20 maneiras de você dispor as xícaras com leite primeiro ou com chá primeiro. Então, 1 sobre 20 é 5%. Então, ela tinha 5% de, no chute, acertar. E 95% de chance se ela acertasse todas, ele ia acreditar. Realmente, ela tem esse dom. Então, ele pôs as 6 lá em ordem aleatória e ela tinha uma chance só. Provou, se embananou toda, errou, e ele chegou à conclusão que, como ela tinha na primeira vez 50% de chance e agora ela tinha 5% de chance, ela realmente não tinha esse dom de provar e saber o que foi colocado primeiro. Então, o valor de P daquele teste foi 5%. Se ela acertasse, ela teria só 5% de chance de, por acaso, ela acertar. Agora, se ela acertasse, ele ia falar assim, bom, se ela tinha 5% ao acaso e 95% de chance de ela realmente ter, eu vou preferir ter sabido, né, o que era ter esse dom, eu vou preferir acreditar nos 95%. Como ela errou, ela não passou no valor de P, ele acreditou que na hipótese nula, que ela não sabia de coisa nenhuma, e desmascarou a adivinha lá, né, na Universidade de Cambridge. Então, o significado correto do valor de P é: se eu optar pela hipótese nula, se eu optar pelo H0, qual a probabilidade de eu estar certo? Por exemplo, se um valor de P de um trabalho for 4%, 0,04, qual que é a minha interpretação correta? Se eu ficar com a hipótese nula, qual a probabilidade de eu estar certo?
Então, se meu valor de P é 0,4, a probabilidade de eu estar certo é 4%. Então, eu vou preferir acreditar que a hipótese alternativa que é a verdadeira, que é os 96% de chance. Por isso que a medicina é a arte da probabilidade. Não estou dizendo que vai estar certo, mas estou dizendo que 96% de chance de aquilo ali estar certo e 4% de chance daquilo ali ser o acaso. Então, eu prefiro acreditar que, pela lógica, que os 96% de chance de estar certo, eu vou andar para cá. Pode ser conceituado erroneamente, mas pode ser um conceito. Qual a probabilidade de isso ser um acaso feliz? 4%. Então, eu vou preferir acreditar que é verdade. Então, se a mulher acertasse, qual a probabilidade daquilo ser um acaso feliz? 5%. Então, eu vou preferir acreditar que não foi um acaso, que realmente ela sabe diferenciar o gosto do chá que foi colocado primeiro o leite e do chá que foi colocado primeiro o chá. Então, isso aí isso aí eu fiz um resumo de um livro do Ronald Fisher chamado The Lady Tasting Tea, em que ele faz essas considerações probabilísticas, e isso aí, então, a partir daí, a conotação do valor de P 0,05 foi adotado na prática médica, a medicina baseada em evidência, em trabalhos científicos. Então, vamos supor que uma pessoa saiba, Deus sabe a verdade absoluta, e o resultado do meu trabalho. Então, se Deus fala, esse trabalho não faz efeito, essa medicação não faz efeito, e o meu trabalho foi negativo, realmente no meu trabalho não fez efeito, eu acertei, certo? Agora, se a verdade que Deus me fala é que aquela droga faz efeito e o meu trabalho falou que não faz efeito, eu cometi um falso negativo, ou seja, o meu trabalho foi negativo, mas ele era falso. Isso aqui muda a conduta, o trabalho falso negativo? Não, porque ele não conseguiu provar que a droga faz efeito, mas ela fazia efeito. Ele só não conseguiu provar. Ele não vai mudar nada. Se não fez efeito, ninguém vai começar a tomar, então as condutas médicas não vão ser mudadas. Agora vamos para o segundo item. A verdade absoluta é que a droga não faz efeito e meu trabalho foi positivo, ou seja, eu falei que a droga fazia efeito. Então eu cometi um erro de falso positivo, ou seja, eu falsamente achei que aquela droga fazia efeito. Então eu cometi um erro, que é chamado de erro alfa. Agora, se Deus sabe que a droga faz efeito e meu trabalho realmente provou que a droga faz efeito, eu acertei. Então existem 4 situações aqui, em que a mais perigosa é essa. Por isso que a gente sempre tem que ter cuidado com os trabalhos falsos positivos. Por quê? Porque eles mudam condutas. Se alguém te diz, eu fiz um trabalho mostrando que essa droga X trata o câncer, com bons resultados. E Deus sabe que aquilo não faz efeito. Eu estou cometendo um falso positivo. Eu vou mudar condutas médicas. Eu vou produzir novas drogas em laboratório. Mas aquilo ali foi falsamente positivo. Então, isso aqui é o perigo que a gente tem que estar ligado, porque isso aqui muda a conduta médica. Isso aqui, às vezes, por isso que a gente tem que ter cuidado com trabalhos de laboratório, trabalhos de indústria, trabalhos de pessoas que trabalham no laboratório, porque eles podem mudar nossas condutas te enganando falsamente que aquela droga faz efeito, quando na verdade não, Deus sabia que ela não fazia. Entendeu? Então, esse aqui não muda nada. O trabalho foi negativo, a droga fazia efeito, uma hora alguém vai descobrir que faz efeito. Não mudou a conduta de ninguém. Agora aqui não. A droga não fazia efeito, mas eu fiz um trabalho de um jeito que aquela droga fez efeito no meu trabalho, eu vou começar a mudar a conduta de todo mundo. Então, aqui que mora o perigo. Por isso que o erro alfa, a gente aceita ele até 5%. E o erro beta, a gente aceita ele até 20% nos trabalhos. Isso é como se fosse uma conotação já científica. A maioria dos trabalhos adota como erro alfa, que é esse erro falso positivo, até 5%, que é o valor de P, e a maioria dos trabalhos aceita como erro falso negativo até 20%. Então, eu vou ler, depois que eu ler a conclusão, como é o escopo de um trabalho. Um trabalho ele tem um título, um abstract em inglês, e se tiver uma revista em português vai ter o resumo. Ele vai ter a introdução. A introdução vai situar
aquela coisa que você está pesquisando dentro de uma forma global. É um erro comum das pessoas fazer uma introdução, fazendo descrição detalhada do que é a doença, do que é fazer tipo uma introdução teórica da doença. Isso não é introdução. Isso aí você acha no livro, isso aí você acha no livro texto, isso aí. Todo mundo que vai ler um artigo já sabe. Então você tem que pegar a doença e fazer um breve resumo e contextualizar aquilo que você está pesquisando dentro da literatura científica. Então isso é que é uma boa introdução. Uma boa introdução não deve passar de 3 parágrafos, 2 parágrafos. Aquelas introduções enormes, com descrições teóricas do que é a doença. Ninguém lê isso. Isso aí, seu trabalho vai ser rejeitado. Então, uma introdução é falar rapidamente da doença. Todo mundo que vai ler é da área, já sabe, não precisa dar aula na introdução. Você vai contextualizar o que você está sobre o que você está escrevendo. No final da introdução, você deve falar mais ou menos os objetivos do trabalho. Você vai descrever com detalhes a metodologia e os resultados do trabalho. Nos resultados, você não pode discutir. Resultado é só resultado. Resultado é esse. Deu tantos por cento de homem, tantos por cento de mulher, a idade média foi essa, a porcentagem de pessoas que melhoraram com o tratamento foi essa e não melhoraram foi no grupo 1, no grupo 2 foi essa, o valor de P tanto. Acabou. Você vai discutir os resultados na discussão. Um erro comum que eu vejo quando eu reviso o artigo é as pessoas colocarem resultados e já ir comentando os resultados no item resultados. Os resultados não é para comentar. Resultado é direto. Pá! Acabou. Onde você vai discutir os resultados é na discussão. Na discussão, você vai tentar convencer o leitor de que aqueles seus resultados são certos, por que você acha que estão certos, vai comparar os seus resultados com a literatura que já existe. Então, você vai vender seu peixe ali na discussão. E no final da discussão, você elabora um parágrafozinho sobre a conclusão e sobre os erros, né? As deficiências do seu trabalho. É importante isso. Você reconhecer as limitações do trabalho, você deve colocar isso na discussão. O trabalho teve realmente uma pequena casuística, né? O trabalho na randomização tivemos algumas dificuldades, X e Y. Os revisores gostam disso, de você reconhecer as limitações do seu trabalho. Você sabe que o trabalho não é perfeito, você sabe que aquele trabalho não é um trabalho que é um primor metodológico, então vale a pena, sempre eu falo isso para as pessoas que estão escrevendo um artigo, antes da conclusão, você ter um parágrafozinho falando as limitações do nosso trabalho foram pequena amostra, a randomização falhou em determinadas em determinadas situações ou tal, tivemos que mudar alguns pacientes de grupo por isso e por isso, né? Então, tivemos dificuldade no cálculo da amostra, então isso aí agrada ao revisor, você reconhecer. E na conclusão, você vai concluir o objetivo. Se o objetivo era provar que a droga A era melhor que a droga B, na sua conclusão você vai dizer, no nosso trabalho concluímos que a droga A foi melhor que a droga B para tratamento dessa doença. Um erro muito comum em conclusões também é as pessoas extrapolarem. Por exemplo, seu trabalho era sobre uma droga A e droga B. De repente você vai meter uma droga C no meio, vai falar de uma outra terceira, quarta droga. Isso aí está no seu trabalho? Você comparou essa droga C no seu trabalho? Comparou a droga D? Não, então não é conclusão do seu trabalho. Você pode até discutir isso na sua discussão, né? Quando você vai comparar com outros trabalhos, mas você concluir uma coisa que você não pesquisou, está completamente errado também. Isso é um fator de muita negação de trabalho científico por parte dos revisores. Então, você vai vender seu peixe na discussão e concluir o que você objetivou. Então, muita gente, a primeira coisa que faz no trabalho é ler o objetivo e ler a conclusão. Bateu? Beleza, vou para frente. O cara falou uma coisa aqui no objetivo e na conclusão ele falou uma coisa completamente diferente. Então, já é um trabalho que já te mostra que provavelmente está cheio de erros sistemáticos. Então, eu vou falar sobre artigo positivo e artigo negativo rapidamente, para não me alongar muito.
Então, o trabalho positivo é aquele que quer te convencer que aquela droga que ele está testando funciona. Ele vai mudar condutas, como eu já falei. Ele rejeitou o H0, o P dele foi menor que 0,05. Então, se ele escolher a hipótese nula, ele tem 3% de chance de estar certo. Então, ele vai preferir acreditar nos 97%. Então, ele vai aceitar a hipótese alternativa, um trabalho positivo. Então, você vai ler criticamente o artigo, tentando achar indícios de que aquilo ali é falso positivo, tentar buscar erros sistemáticos, vieses. Quais são os principais vieses de estudos, de ensaios clínicos randomizados, de estudos clínicos e trials? Primeiro, é o estudo aberto. O que é o estudo aberto? Eu sei quem usou a droga X e quem usou a droga Y. Eu sei. Então, quando eu for avaliar o meu desfecho, se eu quero te provar que aquela droga funciona, talvez na hora que eu vá avaliar esse paciente que tomou a droga, que eu quero provar, eu seja menos rigoroso e falar assim, parece que melhorou sim, né? Enquanto que eu sei que ele usou a outra droga, que eu quero provar que é pior que a minha outra, eu falo assim, esse cara não melhorou não, viu? Eu escutei aqui, não, frequência alta, pressão alta, então o melhor foi aquele meu, que tomou a minha medicação. Então, isso é um estudo aberto. O pesquisador que vai avaliar o desfecho, que vai avaliar o objetivo, ele sabe quem tomou X e quem tomou Y. Então, ele pode se enviesar na avaliação dele. A ausência de randomização. Eu escolho quem vai tratar com a minha droga que eu estou querendo provar e escolho quem vai tratar com aquela outra droga que já existe no mercado. Então, por exemplo, entra um cara com um prognóstico muito ruim, eu ponho ele para ser tratado com a droga que já existe. Porque eu sei que o prognóstico dele é ruim, caso ruim, provavelmente não vai melhorar, então eu ponho ele para ser tratado com a droga Y. O cara bom, novo, prognóstico bom, doença inicial, opa, vou botar esse aqui na minha droga X. Esse vai melhorar. Então eu seleciono, talvez até inconscientemente, não estou dizendo que todo pesquisador enviesa isso não, mas assim, talvez até inconscientemente. Então, na ausência de randomização, o que é randomização? O cara entra no meu consultório, é um sorteio que vai decidir se ele vai tomar a droga X ou Y. Eu ligo para uma central telefônica, ô fulano, esse paciente que entrou aqui vai tomar X ou Y? X. Não interessa, ele pode estar morrendo. Eu vou dar a droga X para ele. Entendeu? Isso aqui é uma randomização correta. Agora, se eu tiver ausência de randomização, eu escolho e eu sei quem usou, eu posso enviesar muito bem meu trabalho. Então, o correto é um estudo cego, eu não sei, por exemplo, você entra para eu te avaliar, eu não sei se você tomou X ou Y, eu vou te avaliar criticamente, sem saber o que você tomou. E quando ele tomou a droga, não foi o médico que escolheu, foi um sorteio, ou foi uma central telefônica, foi um envelope fechado que eu abri e era uma moeda, cara vai tomar X, coroa vai tomar Y. Então, isso aqui é uma randomização correta. E o desfecho ele tem que ser o mais objetivo possível. Desfecho mole ou subjetivo é aquele desfecho que é subjetivo, por exemplo. Vamos supor, na minha área, olho vermelho. É um desfecho subjetivo. Eu posso achar que esse olho vermelho melhorou um pouco ali no olhômetro. É como se fosse no olhômetro, subjetivo. Né? Não é ao contrário disso, é um desfecho objetivo. Eu vou medir. Eu tenho uma escala que eu fotografo e vejo quantos vasos tem por centímetro, sei lá, por milímetro quadrado, e eu vou medir aquilo ali. Deu tanto? Beleza, então eu vou anotar. Então, isso aqui é um desfecho objetivo, né? É um desfecho numérico, um desfecho que é palpável. Um desfecho subjetivo ô, seu fulano, você acha que o senhor melhorou? Ah, melhorei, doutor, melhorei. Aí você anota lá, falou que melhorou. Isso é completamente subjetivo, né? Então, o pior cenário é estudo aberto, eu sei quem tomou X ou Y, eu não randomizei ninguém, eu escolhi, e o meu desfecho é subjetivo. No achômetro eu vou achar que fulano melhorou. É diferente de, vamos medir a pressão arterial, o valor deu 14/8, beleza, anoto lá. Medir a frequência, 65, beleza. O outro grupo, a pressão está alta. Então, isso aí é um desfecho objetivo. Eu tenho condição de
palpar, isso é palpável. Então, o melhor cenário é um estudo randomizado, que eu não vou escolher quem vai tratar com X ou Y. O cara entra, eu sorteio, pode estar excelente ou pode estar, como se diz, com o pé na cova, que eu vou tratar com a medicação que deu aqui. Mascarado, quando eu for avaliar o desfecho dele, eu não sei se ele tomou X ou Y, eu vou avaliar ele. No final do trabalho, eu vou pegar o envelope onde alguém anotou e falar assim: ah, ó, esse aqui tomou a droga A, então ele melhorou mesmo. E o desfecho objetivo é um desfecho palpável, por exemplo, a pressão dele era 17/10 antes de tomar essa medicação, agora está 14/10. Ou seja, não depende da subjetividade do examinador. É um desfecho que, se eu olhar fulano, beltrano, ciclano, é o mesmo. Agora, por exemplo, quantidade de cabelo. Às vezes eu posso considerar fulano, sei lá, moderado, outro considerar, não, muito cabelo, entendeu? Então, essa falta de critério que às vezes pode transformar um trabalho em falso positivo. Já o trabalho, o artigo negativo, ou seja, ele não conseguiu provar, ele também, a ausência de randomização pode favorecer o grupo que foi tratado com outra droga. Pode. De repente eu coloquei naquele grupo que foi tratado com outra droga só paciente bom, né? E aderência ao tratamento. Prescrevi a droga para o sujeito tomar em casa. Ele fala assim: ah, hoje eu esqueci, amanhã a esposa perdeu, ele saiu, viajou e não levou a medicação. Então, ou seja, ele não fez o tratamento. Então, a falta de aderência ao tratamento pode transformar um artigo, uma descoberta de uma droga boa, em um artigo negativo, simplesmente porque a aderência do tratamento pelos pacientes do grupo que iam tratar com aquela droga não foi adequado, né? Tratamentos que dão muito efeito colateral, tratamentos que é muito difícil de você fazer. Então, tudo isso pode deixar de comprovar uma droga como tendo efeito. E uma casuística pequena. Por exemplo, às vezes você pega ali 20 pacientes para fazer um tratamento e uma casuística muito pequena, às vezes não tem um número suficiente de pessoas para comprovar o efeito daquela droga. Você vai fazer a análise estatística e ela vai dar um valor de P alto. Por quê? Porque a droga não faz efeito? Não, porque minha casuística é pequena. Isso é chamado de potência do trabalho. Quanto menor a casuística, mais difícil você conseguir provar que uma coisa faz efeito. Por quê? Porque com a pequena casuística, ali pode ser muito do acaso, né? Algumas pessoas vão melhorar por acaso, outras vão melhorar pela droga, mas fica difícil, pelo volume de pacientes, você comprovar esse efeito. Por que a necessidade de um grupo controle? Porque é muito bom você fazer um estudo com um grupo, com dois grupos. Um grupo que vai tomar uma droga e outro que vai tomar um placebo, ou um grupo que vai tomar uma droga que você quer provar e um grupo que vai tomar uma droga que já existe. Por três motivos. Primeiro, efeito Hawthorne. Se você tiver só um grupo, às vezes esse grupo, efeito Hawthorne, a pessoa, o grupo se sente avaliado e muitas vezes, pelo fato de estar em evidência, melhora algumas características. Esse efeito Hawthorne ele foi denominado disso aí porque numa fábrica inglesa, uma fábrica de energia elétrica, falou assim: ah, nós vamos aumentar a luminosidade da fábrica, porque isso aí vai aumentar, vai melhorar a visão das pessoas e elas vão produzir mais. Então, eles aumentaram, iluminaram a fábrica toda e todas as salas com bastante luminosidade, eles iam avaliando sala por sala a produtividade e no final eles concluíram que o aumento da iluminação melhorava a capacidade dos trabalhadores de aumentar a produção. Muito tempo depois foi comprovado o quê? Que não foi nada de iluminação. Foi o quê? As pessoas se sentiram mais vigiadas, mais observadas e aumentaram a produtividade mais por isso. Então, às vezes você pega só um grupo, aquele grupo vai ser bem avaliado, vai ser toda semana ele vai estar lá no médico para avaliar o desfecho. Então ele vai se sentir mais observado, então ele vai aderir melhor ao tratamento, ele vai se sentir melhor, né? Pô, estou sendo avaliado e tal. Então, esse é o efeito Hawthorne. Quando você tem dois grupos,
isso aí se anula. O fenômeno de regressão à média. Por exemplo, é aquela velha história. O garoto tira sempre 7 nas provas. 6, 7, 6, 7, 6, 7. De repente ele tira 9, a mãe. Poxa, fulano melhorou, tá estudando. Aí na prova seguinte tira 7 de novo. A mãe, não pode elogiar. Foi por causa do elogio? Não. É porque existe um fenômeno estatístico chamado fenômeno de regressão à média. Ou seja, a média dele é sempre 6 e 7. De repente ele tira um 9, na outra ele tira 8,5, mas ele vai regredir a média dele. Então, quando você tem dois grupos, você anula esse fenômeno de regressão à média. Porque os dois grupos vão apresentar o fenômeno de regressão à média. Entendeu? Quantos jogadores de futebol, de basquete, são comprados porque fizeram uma temporada muito acima da média e, de repente, na temporada seguinte, eles regridem a média histórica deles, entendeu? Aí fala assim, não, fulano foi um fiasco, estava jogando pra caramba aí ano passado. Não, mas se você for ver, ele simplesmente regrediu a média dele. Ele teve uma fase que ele subiu a média, mas estatisticamente falando, uma hora ele vai cair para a média dele, normal dele. Ele pode subir a média? Claro, pode. Mas para isso precisa de tempo, né? Então, ou então o cara tira só 9,999, de repente chega na casa, mostra o boletim para a mãe, pô, eu tirei um 6. Menino, vai estudar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Prova seguinte, 9 de novo. Tá vendo? Só brigar que ele melhora. Foi? Briga? Não. Foi regressão à média. E o efeito placebo. Quando você tem um grupo só, aquela droga pode ser placebo, mas se você coloca dois grupos, o efeito placebo vai se eliminar, porque isso aí vai agir nos dois grupos. Então, quando age nos dois grupos, isso aí se anula. Então, por isso a necessidade de um grupo controle não é obrigatório, mas que vai reduzir muito a possibilidade de vieses sistemáticos e aleatórios no seu trabalho. Então, a mensagem que eu deixo final aqui é: cientistas sempre são céticos, então vocês vão aceitar o H0 até prova em contrário. O ônus da prova, tipo, conseguir te comprovar que aquela droga funciona é do autor do trabalho, ele vai ter que te provar. Então você vai aceitar o H0 até o autor provar o contrário para você, com provas fortes, né? E não com aqueles vieses que podem acontecer, estudo aberto, ausência de randomização, desfecho mole. É claro que existem algumas situações que o desfecho não tem como ser um desfecho muito objetivo. Por exemplo, quando você está trabalhando com psiquiatria, muitas vezes existem subjetividades que não tem como serem objetivizadas, vamos dizer assim. Então, claro que nem sempre dá para você conseguir fazer um desfecho completamente objetivo em todos os trabalhos. Então, por aí a gente consegue ler o trabalho e identificar aquele trabalho que foi rigoroso metodologicamente e trabalhos que não foram assim tão rigorosos metodologicamente. É isso aí, pessoal. Eu acho que era o que eu tinha para falar. Quem quiser fazer alguma pergunta, eu já estou quase em cima da hora da outra aula, mas pode mandar aí no chat que eu respondo. Vou interromper o compartilhamento.